Capítulo 456, Sangue cadavérico que queima o vazio. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, YUNG-QC, Bru. No ar. O corpo do Lorde do Palácio. Cadáver de sangue que foi cultivado em uma técnica de fortalecimento corporal cadavérico estava envolto por translúcidas chamas, relâmpagos e ventos. Todo o corpo estava sendo queimado e eletrocutado, deixando marcas escuras de queimadura. O poderoso óleo do Deus do Fogo e Trovão invadiu diretamente seu mundo de energia mental. Seus gritos estridentes se espalharam pela floresta montanhosa que fez até o coração de Lin Tung estremecer. Ele mal podia acreditar que, o Lorde do Palácio Cadáver de Sangue, uma das 4 maiores figuras da Aliança Dragão de Ferro e um velho monstro que sobreviveu desde a era da seita demoníaca Lua Escarlate, estava em um estado tão trágico a qual foi conduzido por um gênio júnior em ascensão. Zhao Feng não pôde deixar de ficar surpreso com o poder do óleo do Deus do Fogo e Trovão. Pensando nisso, ele entendeu o motivo. Sua compreensão do monumento do vento e trovão se fundiu com sua semente de leis místicas em sua fonte espiritual verdadeiro. Isso significava que, dentro do corpo de Zhao Feng, sua chama espiritual verdadeiro agora tinha atributos extras, o relâmpago e o vento, formando então as chamas verdadeiras de vento e relâmpago. No entanto, o Lorde do Palácio do Cadáver de Sangue era extremamente forte e não seria derrotado apenas por esta chama ocular de vento e relâmpago. Se fosse um Lorde verdadeiro fraco, se não morresse imediatamente, estaria meio morto. Chamas de refinamento do corpo de sangue. Sombrias chamas escarlates surgiram nos olhos do Lorde do Palácio Cadáver de Sangue, e um sol frio se espalhou pelas montanhas circundantes. Veng. Chamas de cor vermelha e de um roxo sangue apareceram em seu corpo de listras prateadas, acompanhada por uma rajada de vento extremamente fria. De repente, as chamas escarlate e roxo sangue sobre seu corpo começaram a corroer, pouco a pouco, as chamas de vento e relâmpagos. Zhao Feng descobriu que a aura do Lorde do Palácio Cadáver de Sangue subiu drasticamente, e a chama verdadeira do Dao do Cadáver estava combatendo sua chama verdadeira do vento e relâmpago até certo ponto. Zhao Feng riu friamente e se preparou para disparar outro óleo do Deus do Fogo e Trovão. Mesmo que não pudesse matar este Lorde do Palácio, ele poderia pelo menos incomodá-lo por um tempo. No entanto, quando ele circulou sua linhagem ocular, uma sensação de inchaço e sonolência tomou conta dele. Afinal, a mudança em seu óleo espiritual de Deus ainda não havia se estabilizado completamente, então não podia ser usada excessivamente. A carga de poder ocular requisitada para usar a chama verdadeira do vento e relâmpago era muito grande, portanto, era difícil lançá-las continuamente. Em circunstâncias normais, Zhao Feng só podia lançá-los 3 vezes seguidas. Uma ou duas em uma curta respiração de tempo. Veng. As chamas sobre o corpo do Lorde do Palácio Cadáver de Sangue desvaneceram-se, e seus ferimentos foram rapidamente curados, tão que quase não se notava que ele foi ferido. Que velocidade de recuperação aterradora! A expressão de Zhao Feng mudou. Ele percebeu que havia subestimado um pouco o Lorde do Palácio Cadáver de Sangue. Afinal, o Lorde do Palácio Cadáver de Sangue era um protetor da seita demoníaca Lua Escarlate, então sua força não seria tão simples. Era certo que o domínio deste Lorde do Palácio no Dao do Cadáver era maior do que o de Moil do Palácio do Abismo Negro, não mais baixo. Moil veio de uma facção 2 estrelas cuja força e herança eram extremamente poderosas, mas ele ainda era apenas um júnior, não tinha mais de 30 anos. O Lorde do Palácio Cadáver de Sangue viveu por centenas de anos e fundiu-se com o Dao do Sangue e o Dao do Cadáver. O Dao do Cadáver se especializava em defesa, imunidade toxicológica, força pura e vital. Enquanto o Dao do Sangue se especializava em poder erosivo e recuperativo. Com estes 2 Daos combinados, o poder de batalha do Lorde do Palácio Cadáver do Sangue excedeu os Lordes verdadeiros do mesmo grau, aproximando-se até do vice-patriarca da seita Sangue de Ferro.
GGG. Uma mera criança como você acha que apenas uma chama de linhagem ocular pode me matar? Se fosse assim tão fácil, eu teria morrido há centenas de anos nas mãos dos malditos das 10 grandes facções. O Lorde do Palácio Cadáver de Sangue lambeu os lábios e disse em um tom sombrio. A expressão de Zhao Feng não mudou quando ele continuou a flutuar no ar. Isso não estava fora de suas expectativas. Se ele matasse o Lorde do Palácio Cadáver de Sangue tão facilmente, seria surreal. Então vamos continuar. Zhao Feng sorriu em vez de ficar surpreso, desaparecendo com um chua. No instante seguinte, zumbido de relâmpagos e ventos cercou o Lorde do Palácio Cadáver de Sangue. O confronto começou novamente. O Lorde do Palácio Cadáver de Sangue rugiu de raiva. Ele não esperava que Zhao Feng fosse tão problemático. Embora seu domínio no Dao do cadáver fosse alto e ele tivesse uma forte velocidade de recuperação, permitindo que ele não tivesse medo de uma longa batalha, a imprevisível linhagem ocular de Zhao Feng ainda o deixou inquieto e em alerta. Basta lembrar que a chama verdadeira de vento e relâmpago não causaram prejuízos significativos ao Lorde do Palácio Cadáver de Sangue, mas ainda deixou alguns danos ocultos, como em sua mente e alma. O que intrigou o Lorde do Palácio Cadáver de Sangue foi que Zhao Feng não mostrou nenhuma intenção de matá-lo, parecia mais que ele estava brincando. Zhao Feng usou essa batalha para afiar sua base, consolidar seu nível de energia mental e compreender ainda mais o antigo monumento do vento e trovão. Júnior, eu não vou mais brincar com você. Enquanto você estiver na área da nuvem, você não poderá escapar da Aliança Dragão de Ferro. O Lorde do Palácio Cadáver de Sangue mostrou sinais de recuo. A lesão em sua alma causado pelo óleo do Deus do Fogo e Trovão estava começando a doer. Além disso, seu adversário também ocupava uma grande vantagem em velocidade e estava apenas brincando com ele. Com o controle nas mãos de Zhao Feng, não havia chances dele vencer. Quer correr? Acha que é assim tão fácil? Zhao Feng riu e sua figura levemente tremeu, se transformando em um arco de relâmpago perseguindo o Lorde do Palácio Cadáver de Sangue. Sou. Duas auras poderosas, em uma perseguição, brilhavam enquanto atravessavam as nuvens, florestas e rios, fazendo a poeira levantar. Eles finalmente foram embora. Lin Tong, que estava escondido em uma fenda nas montanhas, estava coberto de suor. Ao ver que os dois saíram, ele se preparou para escapar. No entanto, no segundo em que ele ia se mover, ele sentiu algo pesado em seu ombro, o pressionando. Miau, miau. Um gato cinza prateado, maior que uma palma, estava de pé em seu ombro. Então um chicote vermelho sangue que parecia uma inteligente serpente se enrolou em seu corpo. Por que Zhao Feng quer que eu permaneça? O coração de Lin Tong ficou frio. Com o chicote de sangue da serpente mística enrolada em seu corpo, era muito difícil para ele se mexer, então decidiu usar uma técnica de linhagem ocular. Slap! Uma pata de gato atingiu o rosto de Lin Tong, deixando uma quente impressão vermelha de pata nele. Além disso, embora o tapa dado pelo gato não fosse muito forte, ainda houve um sentimento de vertigem que deixou Lin Tong desorientado. Ao mesmo tempo, Zhao Feng tinha voado dezenas de quilômetros perseguindo o Lorde do Palácio Cadáver de Sangue. Quando alguém alcança o Rank Lord verdadeiro, eles teriam uma explosividade no voo por um breve momento, ia de uns 50 a 100 km e poderiam até durar até 500 a 1000 km se quisessem. Zhao Feng não estava empenhado na vitória, ele mais uma vez começou sua compreensão do monumento do vento e trovão enquanto voava. Um vento azul começou a se condensar em torno dele como um escudo transparente. Sob esse estado, a resistência do vento enfrentada por ele, de repente diminuiu. Ondas de relâmpagos espalharam por seus pés, criando um campo de força invisível, qual empurrou sua velocidade ainda mais. Essas intenções e leis estavam naturalmente em harmonia com o céu e a terra.
As intenções contidas no monumento do vento e trovão são tão profundas quanto o oceano. É difícil para mim compreender até mesmo 1% do mundo do vento e trovão. Metade da consciência de Zhaofeng estava imersa no monumento antigo e no mundo do vento e trovão. Por causa de seu olho espiritual de Deus, ele poderia fazer duas coisas ao mesmo tempo. Memorizar algo depois de lê-lo uma vez era apenas uma habilidade básica. Claro, isso também se deve ao fato de que a velocidade do Lorde do Palácio Cadáver de Sangue não era mais rápida do que a dele, ou então ele não teria energia para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Júnior, se você quer culpar, culpe a você mesmo que me obrigou a isso. O Lorde do Palácio Cadáver de Sangue de repente rangeu os dentes e sua expressão ficou sombria. Zhaofeng, que o estava perseguindo, de repente sentiu uma caótica e opressiva aura vindo até ele. Sangue cadavérico que queima o vazio. Sangue surgiu da pele do Lorde do Palácio Cadáver de Sangue que, de repente, explodiu em uma camada brilhante de luz cor do sangue, que chegava a queimar, se espalhando por um raio de 5 quilômetros. Ao mesmo tempo, a aura do Lorde do Palácio Cadáver de Sangue subiu drasticamente. Era como se o Lorde do Palácio se transformasse em um sol escarlate, com um brilho frio, arrogante e sangrento, varrendo tudo dentro do raio de 500 metros. Que, assim como a luz formada pelo sangue cadavérico que queima o vazio avançando até ele, Zhaofeng se alarmou. O Lorde do Palácio Cadáver de Sangue havia liberado o poder de batalha comparável ao de Eanil e Zhuangvan'er. Neste momento, o poder de linhagem ocular de Zhaofeng foi restrito devido ao fato de que seu cultivo real não alcançou o rank Lorde verdadeiro. E forçar um confronto direto não seria nada benéfico para ele. Mesmo em um momento crítico como esse, Zhaofeng não perdeu a calma. Quebre. O olho esquerdo de Zhaofeng de repente se transformou em um lago congelante enquanto seu sangue azul gelo começou a circular de maneira estranha dentro de seu corpo. De repente, Veng. Os cabelos azuis de Zhaofeng ondularam ao vento e, atrás dele, um vulto de uma figura de gelo gigante usando uma coroa e empunhando uma enorme espada negra, sentado em um trono de gelo, surgiu. Através da conferência do Santuário do Dragão Real e das ruínas do Sagrado Roxo, a linhagem de Zhaofeng atingiu um nível totalmente novo. Fúria do Dragão de Relâmpago e Gelo. Zhaofeng moveu a mão, fazendo com que vento e relâmpagos rugissem, acompanhados por uma frieza de gelar o sangue. Sua linhagem também fez com que a espada negra fosse acenada fracamente. Uma fria e arrepiante tempestade surgiu formando um furioso dragão de vento entrelaçado com relâmpagos e gelos. Qual avançou violenta e tiranicamente. Quando nas ruínas do Sagrado Roxo, Zhaofeng usou este movimento contra o trio Dentes Doentio. Neste momento, independentemente se era o nível de cultivo, habilidades, bem como o uso do poder de linhagem de Zhaofeng, está em um nível totalmente elevado. Bum bum bum. Duas forças dominantes se chocaram nas nuvens. Cerca de meia respiração de tempo depois, uma luz de sangue fria e sangrenta, levemente ocupou a vantagem, esmagando em direção a Zhaofeng. Afinal de contas, o sangue cadavérico que queima o vazio foi o movimento mortal do Lorde do Palácio Cadáver de Sangue qual exigiu um alto preço a ser usado. Bom. Dado a pressão, a figura de Zhaofeng recuou uns 300 a 600 metros com seus cabelos azuis ondulando ao vento. Mudança ocular. O olho espiritual de Deus de Zhaofeng mais uma vez mudou para um azul cristalino, calmo como a água. Vamos ver como é o poder do olho da água. Zhaofeng rapidamente circulou uma água azul claro por seu corpo. Como uma regra geral, o poder da água é especializado em poder defensivo. Quem sabia qual cena apareceria se usado por um poder de linhagem correspondente? Uma camada ondulante de água se formou ao redor de Zhaofeng, envolvendo seu corpo, criando uma barreira. Em sua superfície, ondas de vento e leves arcos de relâmpago brilhavam. Puxichuchu.
Lindas ondulações azuis apareceram depois que a luz de sangue se chocou contra a barreira de água. Essa ação não esboçou nenhum som alarmante, havia apenas um silêncio incomum. A figura de Zhao Feng parecia imóvel como o fundo do oceano. O mais incrível foi que linhas misteriosas pareciam emergir na barreira de água, quais pareciam vir dos tempos antigos. Esse poder era mais envolvente do que a linhagem de gelo, diminuindo a velocidade e absorvendo o ataque do Lorde do Palácio Cadáver de Sangue.